Vamos para a palavra de Deus? Romanos, capítulo 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo ele estava fazendo um apelo à igreja de Roma, aos irmãos que habitavam em Roma. E ele diz que estava rogando, ele estava pedindo, ele estava clamando pelas misericórdias de Deus e compaixão de Deus. Por que ele estava rogando e pedindo? O que estava preocupando o apóstolo Paulo? O que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, desejava que eles fizessem? Aqui diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Nós devemos entender que o sacrifício no Antigo Testamento, ele era oferecido, o sacrifício era oferecido como oferta. E nós devemos ofertar a nossa vida a Cristo, ofertar o nosso corpo ao Senhor. Nem tudo é dinheiro. É óbvio, é claro, que a Bíblia precisa, a palavra de Deus diz que os dízimos e as ofertas são importantes. A Bíblia declara isso para manter a casa de Deus. Mas, além disso, nós devemos ser essa melhor oferta do Senhor. Nós devemos ser sacrifício suave. Olha, e como que nós vamos ser esse sacrifício suave, agradável a Deus? Apresentar o nosso corpo como sacrifício. O sacrifício, ele era queimado. Olha que coisa. Aquele corpo do animal ele era queimado. E às vezes nós vamos precisar fazer isso com o nosso corpo espiritualmente falando. Eu estou falando do lado espiritual. Às vezes vai ser necessário sacrificar a carne. E a gente fazendo isso, esse sacrifício para que a gente venha se santificar, vai glorificar a Deus. E essa fumaça desse sacrifício vai subir as narinas de Deus e Deus vai se alegrar. Que você seja uma oferta nas mãos de Deus. Que você venha se render a Ele e fazer a vontade dEle. Em nome de Jesus. Você é a pessoa... Olha que coisa muito forte e profunda. Você é o que Deus tem de mais precioso. A sua vida, a sua alma, o seu corpo. Então você tem que apresentar o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Se ofereça a Ele. Se renda a Ele. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E Deus deseja isso da gente. E uma coisa interessante, às vezes o nosso corpo está cansado. Às vezes o nosso corpo está fraco. Mas nós devemos nos esforçar. Nós devemos nos fortificar no Senhor. Nós devemos pedir para que Deus venha nos renovar e nos fortalecer. Porque vai ter momento que não vai ser fácil servir a Deus com o nosso corpo. Porque vai ter dia que o nosso corpo não vai estar legal. Mas a Bíblia diz que o Espírito daquele a quem ressuscitou Jesus, se ele habita em nós, ele vai vivificar o nosso corpo mortal. Quando você se oferecer a Deus, se render a Deus como oferta, quando você se sentir assim cansado, fraco, mas você se rende a Ele, Ele vai derramar uma unção poderosa na sua vida. Às vezes você vai sair para ministrar um louvor, uma palavra, um evangelismo, vai fazer algo para Deus, e naquele dia o seu corpo não está legal, está cansado, mas só o fato de você colocar no seu coração e fazer isso, Deus vem e coloca uma unção. Eu posso falar para você que eu já passei por isso muitas vezes. Quantas vezes? Às vezes o corpo com dor, às vezes cansado, com sono, mas você sabe do seu compromisso para com Deus, você vai e faz o que Deus mandou você fazer, Ele vem e te capacita. É o melhor culto.
É a melhor reunião. Irmãos, isso é glorioso. Se você nunca teve essa experiência, você precisa ter essa experiência com Deus. Apresente o seu corpo a Deus. Ele vai te capacitar. Ele vai te dar o renovo. Ele vai te abençoar. Tem momentos que não vai ser fácil louvar a Deus e adorar a Deus. Você vai ter que fazer um sacrifício. Como diz a palavra de Deus, você precisa confessar Jesus, o nome de Jesus, através do sacrifício dos seus lábios. Você vai ter que adorar, até mesmo quando tudo está ao contrário, você vai ter que fazer um sacrifício, você vai ter que se esforçar, porque tem dia que parece que está dando tudo errado, parece que está dando tudo ao contrário. Mas eu quero dizer para você, se apresente a Ele, se renda a Ele. Você se lembra do apóstolo Paulo e de Silas? Eles, ministrando o evangelho, fizeram a libertação de uma jovem, expulsaram o demônio, fizeram a vontade de Deus e foram presos por fazer a vontade de Deus injustamente. Mas lá na prisão, irmãos, eles todos ensanguentados, diz a palavra que eles apanharam muito, com varas, estavam cheios de vergões, porque o carcereiro lavou os vergões deles, as costas todas machucadas e ensanguentadas, mas ali eles fizeram um sacrifício de louvor a Deus. Eles apresentaram o seu corpo como sacrifício, ou glória a Deus. E ali eles começaram a adorar a Deus. Olha o que Deus fez. Deus enviou o terremoto e abriu as portas, as prisões de todos. O louvor abre porta. Quando você se sentir inútil, quando você se sentir incapaz, quando aparentemente tudo estiver dando errado, quando você estiver cansado, com o corpo estressado, mente cansada, com sono, às vezes com dor, não desista. Quando for para fazer o que Deus mandou você fazer, pode ir fazer, que Deus vai te capacitar, vai vir a unção, Deus vai operar, o terremoto virá, portas se abrem. É nesse dia, quando você está cansado, quando você diz, olha, hoje está difícil, hoje está complicado, é nesse dia que as prisões irão se abrir, que o sobrenatural vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Por isso, apresente o seu corpo como sacrifício vivo e santo a Deus. Glorifique a Deus no seu corpo, como diz a palavra de Deus em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que você deve apresentar o seu corpo a Deus, o seu espírito a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Seja um instrumento do Senhor, seja um vaso de honra do Senhor. Ele quer fazer isso em sua vida e ele vai ser glorificado através do seu corpo. Infelizmente, muitos estão apresentando o seu corpo para o pecado, como diz Romanos capítulo 6. Apresenta o seu corpo para o pecado e acaba reinando os desejos carnais. Mas eu quero dizer para você, se você se apresentar a Deus, você vai apresentar sacrifícios espirituais, como diz lá em Pedro, que nós devemos fazer sacrifícios espirituais a Deus, porque isso é agradável. Isto está escrito em 1ª carta de Pedro 2,5. O que é fazer um sacrifício espiritual? É você oferecer o seu corpo como sacrifício espiritual através da oração, através do jejum, da intercessão, da consagração, ser boca de Deus, ser vaso de Deus, em nome de Jesus. Mas os que estão na carne não podem agradar a Deus. Lembre-se, se você deixar Deus fluir na sua vida, se você deixar a unção ser derramada na sua vida, se você deixar ela te ensinar, você irá longe. Tem tantas coisas que Deus quer fazer através de você. Talvez você olhe para a sua limitação, talvez você ache que você vai ter dificuldades para resolver certas questões, mas Deus vai te guiar. Tem dia que você vai se sentir tão fraco emocionalmente, você vai se sentir tão fraco fisicamente, mas naquele dia, quando você se render, se entregar a Deus como oferta, você vai ver o renovo de Deus. Você irá longe. A Bíblia diz a respeito de Elias, a Bíblia fala que ele estava cansado do caminho. A Bíblia diz para nós hoje, irmãos, ele estava com depressão. Ele pediu a morte. Ele não queria mais viver, ele estava cansado. E depois de uma grande vitória, depois de um grande sucesso, mas Deus insistiu com ele, o alimentou, e diz a palavra
que com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Eu não sei quantos dias você precisa caminhar. Você que está pensando em desistir, olha, tem muita terra para você conquistar, tem muito caminho para você trilhar, e com a força da comida de Deus, da palavra de Deus, da unção de Deus, você irá longe, em nome de Jesus, porque o pão do céu, que é Jesus, te fortalece, o pão do céu te dá vida, em nome de Jesus Cristo. Quem come desse pão não perece, Deus capacita, dá forças. E você vai entender que essa força é sobrenatural, não é a sua força. Por isso que a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. Quando você se sentir fraco, aí que você é forte em Cristo, em Jesus, na palavra, porque Ele vai te dar o alimento e você vai conseguir caminhar. O desânimo vai embora, a tristeza vai embora, como aconteceu com Elias. O desânimo foi embora, a tristeza foi embora, a depressão foi embora, porque com aquela força daquela comida ele prosseguiu, ele se levantou e Deus usou muito. Talvez você está pensando em desistir, você está pensando em largar tudo. Talvez você se encontre desanimado, desesperado, neste momento perseguido, desorientado, mas Jesus tem a comida, Jesus tem o maná do céu, Jesus é o pão da vida. Se alimente dele, da palavra. Eu garanto para você, quando você apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, ele faz a obra. Em nome de Jesus, você vai se tornar um gigante. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. E além disso, o apóstolo Paulo estava falando a eles: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo a Deus. Às vezes você vai ter que fazer um sacrifício para congregar, para jejuar, para orar, para interceder por alguém, para evangelizar, porque tem dia que você vai estar desgastado, tem dia que você vai estar cansado, com sono, com dor, mas você sabe, não, Deus falou que eu tenho que fazer isso. Aí Ele vai vir, vai te abençoar. Naquele dia vai ser a maior bênção. Coisas gloriosas vão acontecer naquele dia. E diz mais: apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo e santo. Irmãos, quando ele fala que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, quer dizer, tem momentos que você vai ter que fazer um sacrifício para se santificar. Como assim, pastor? Alguém pode dizer. Por exemplo, às vezes você vai ter que fazer um sacrifício para perdoar. Vamos entender o que significa a palavra santo, significa separado. A Bíblia diz em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim: sede santos em toda maneira de viver. Sede santos porque eu sou santo. Então, em toda maneira de viver, nós devemos ser santos. E como que nós vamos nos santificar? João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Não tem outro meio de se santificar se não for pela palavra. E Jesus disse, João 17:19, eu acho linda essa passagem bíblica, quando Jesus disse assim: e por eles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Quando nós somos santificados na palavra, nós podemos santificar a outros. Olha que coisa profunda. Olha que forte o que Jesus falou. Jesus, ele falou isso, e isso marcou o meu coração. Então, se a gente for santo, mediante a palavra, não que sejamos perfeitos, mas quando nos santificamos na palavra, nós podemos santificar aqueles que estão ao nosso redor. Quando Jesus disse isso, e por eles me santifica a mim mesmo, para que eles sejam santificados, na verdade, ele estava se referindo aos discípulos, que quanto mais Jesus se santificava, ele conseguia santificar os discípulos pela palavra. E a gente também vai conseguir, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, ter uma vida santificada na palavra, ter uma vida reta na palavra, pautada na palavra, que a palavra te guie. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, isto é, Jesus nos guia na palavra. Ser santo é ser separado, é ser diferente, em nome de Jesus.
Ser santo é notório, as pessoas verão e vão dizer, não, aquela pessoa é diferente. Porque a santidade, irmãos, está nos frutos. As pessoas vão ver isso. Isso vai ser notório. É como aquela mulher disse para o seu marido a respeito de Eliseu: esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. A santidade de Eliseu, pela palavra, santificou tanto o homem como a mulher. E aquela mulher que era estéril junto com o marido, ela era estéril, o marido já era avançado da idade, tanto como o outro, ela era rica. É interessante notar que o Eliseu soltou uma palavra, aquela palavra santificou, falou, por esse tempo você vai ser mãe. Isso é muito forte. Olha o poder da palavra. A palavra santifica pessoas, cura pessoas, liberta pessoas, salva pessoas. Então, quanto mais eu conhecer da palavra, mais liberto eu vou ser. Mais vou me santificar, desde que eu pratique. E outras pessoas irão participar disso, irmãos. Oh, louvado seja Deus. Por isso, eu quero dizer para você, se santifique na palavra, vale a pena, seja separado, em nome de Jesus. Olha o que diz a outra parte, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, que era o desejo do apóstolo Paulo, o corpo santo e agradável a Deus. Como que a gente pode oferecer o nosso corpo sendo agradável a Deus? Como? A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus com a sua vida, com o seu corpo? Tenha fé nele. Acredite em suas promessas. Acredite em suas palavras. Acredite na visão que ele te deu, no sonho que ele te deu. Isso é ser agradável a Deus. Porque a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, ele concederá o que deseja o teu coração. Isso é ser agradável a Deus, é eu crer nele, eu acreditar nele, é eu crer no impossível, no que ele pode fazer. Quando Deus faz uma promessa, eu nunca me esqueço dessa revelação quando Deus me deu essa palavra. Quando o Senhor, Deus, faz uma promessa a alguém, é porque a pessoa por si só não tem condições de conseguir aquilo. Um exemplo conhecidíssimo, Abraão e Sara. A Sara era estéril, já eram idosos, não tinham mais, humanamente falando, condições de ter filho. E Deus faz uma promessa: você vai ser pai, Abraão. Sara, você vai ser mãe. E tantos outros exemplos. Quando Deus te deu uma promessa, é porque por você mesmo você não vai conseguir, pela sua condição, pelo estudo que você tem, pela inteligência que você tem. Você não vai conseguir, porque foge da sua alçada. Aí Deus vem e te dá uma promessa, te dá um sonho, te dá uma visão, te dá uma direção. O que você tem que fazer é abraçar. E quando você crê, isso é agradável a Deus. Isso glorifica ao Senhor. Você está percebendo que as coisas de Deus, elas são tão simples, elas são tão poderosas, tão gloriosas. Aí eu finalizo aqui. Irmãos, olha que forte isso. Eu vou ler todo o versículo para falar do final. Eu estou lendo Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu quero estudar com você agora o finalzinho, o vosso culto racional. O que é um culto racional? É um culto espiritual, é um culto de adoração a Deus. E quando eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso é um culto para Deus. Eu estou cultuando ao Senhor. Olha que profundo isto. O que nós vemos hoje, infelizmente, alguns cultos, muita histeria. Nós vemos hoje muitas pessoas descontroladas no culto, porque a Bíblia diz que é tudo com ordem e com decência. Às vezes no culto,
O pastor está ministrando e as pessoas não conseguem entender a palavra por causa das meninices, sendo que o tema principal da pregação é a palavra, é Cristo. Vocês estão entendendo isto? Louvado seja Deus pelos dons do Espírito Santo, mas tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora. O culto racional é um culto inteligente, é uma inteligência espiritual. Quando nós, por exemplo, vamos à igreja, nós vamos para cultuar Deus, nós vamos celebrar Deus. Isso é um culto, esse é o verdadeiro culto. Quando nós vamos adorar a Deus, seja na nossa vida pessoal na igreja, onde quer que seja, se a gente praticar essas três coisas, nós estamos cultuando ao Senhor. Apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é o vosso culto racional. Mas a gente vê muita histeria por aí, muita bagunça por aí. E Deus não é Deus de confusão. Ninguém entende nada, as pessoas não crescem espiritualmente, muito vento de doutrina, as pessoas não têm discernimento de certas coisas, acreditam em tudo que estão falando e não examina pela palavra, porque se ela se santificar na palavra, ela vai conseguir discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Por isso que temos que apresentar o nosso corpo santo, uma vida santa, porque nós vamos observar a palavra que nos santifica, a palavra que vai nos dar discernimento. A palavra é o principal no culto. É a palavra que nos ilumina, que nos restaura, que nos renova. É a palavra que liberta. Nós devemos apresentar o nosso corpo. Naquele momento, na hora da palavra, na hora da nossa oração, no culto, seja onde for, irmãos. Um culto espiritual. Pode perceber que quando o culto é espiritual é diferente, irmãos. É diferente, a igreja é edificada. O povo é instruído na palavra. Não é uma igreja menina levada por todo o vento de doutrina. É uma igreja forte espiritualmente. É uma igreja que tem comunhão. Na realidade, não é um clube social, é uma igreja de verdade. Não é uma empresa. Porque empresa as pessoas vão, se conhecem ali, mas não tem intimidade, não tem comunhão. Igreja é diferente. O culto racional é o amor que reina, é o partir do pão, é a ceia, é o amor para com o próximo, é o trabalho social. A igreja é edificada em Cristo, Ele é o fundamento. E quando nós oferecemos sacrifícios espirituais a Deus, em Cristo, isso glorifica ao Senhor. Eu quero dizer para você, como tem sido o seu culto diário diante de Deus. Se você praticar essas três coisas que você ouviu, eu já preguei essa mensagem várias vezes, mas o Senhor me deu uma revelação hoje, uma inspiração diferente, vindo pelo caminho muito forte. Eu disse que seria impactante. Se você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo a Deus, não tem tempo ruim, às vezes estou cansado, mas isso eu tenho que fazer, Deus está me orientando, eu tenho que ir, estou com sono, estou com dor, mas eu vou fazer o que Deus está mandando, vai vir uma unção gloriosa na sua vida. O renovo vai ser o melhor culto da sua vida, tanto na igreja, como pessoalmente falando, uma direção que Deus te dá. Quando você se santifica pela palavra, através de uma pregação, quando você lê a Bíblia, todo dia você lê um pouquinho, e você entende aquilo vai santificando você. Isso é agradável a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Deus falar com você, você vai se agradar. Você vai agradar a Deus. Quando você perdoa. E não vamos ser hipócritas. Tem situações, para alguns, que não é fácil não. Para José não foi fácil. Ele só conseguiu perdoar a família dele quando nasceu Manassés. E ele disse, o Senhor me ajudou a esquecer. Deus se agrada da sinceridade quando a pessoa fala assim, eu não consigo perdoar fulano, fulana. Mas quando você busca a ajuda de Deus, fala, Deus, eu estou com raiva de fulano, de fulana, mas a tua palavra manda perdoar, eu não quero nada no meu coração, me ajude a esquecer. Me ajude, Senhor. Por causa da sua sinceridade, se for com sinceridade de coração,
Ele vai te dar condições para você perdoar. Isso é se santificar, isso é agradável a Deus, isso é apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Mas também não é só em relação a isso, é em relação aos milagres, as promessas, as visões que Ele tem te dado. Agrade a Deus acreditando naquele sonho que Ele te deu, naquela visão. Não desista. É porque na promessa do sonho até a realização tem uns processos. E eles não são muito legais, não. Olha o que José passou. José é o melhor exemplo em relação a sonho, em relação a isso. Olha os processos. Mentira, calúnia, ele enfrentou, humilhação, vendido como escravo. Mas ele nunca desistiu do seu sonho, o sonho que Deus deu a ele. E Deus o exaltou. Essa é a palavra de Deus. Culto racional que está precisando hoje em nossas vidas. Um culto espiritual que adore a Deus verdadeiramente, como também nas igrejas. Nós não devemos ter uma desordem espiritual na nossa vida. E algumas igrejas, com todo temor a Deus, precisam despertar. Precisa fazer um culto racional, inteligente. Porque a pessoa que se exercita na palavra, ela sabe, ela tem um culto racional, ela tem entendimento espiritual, é diferente. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus fale muito mais com você. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se você puder fechar os teus olhos, feche os teus olhos. Que eu quero pedir uma bênção a Deus pela sua vida. Eu creio e acredito que Deus não é somente Deus de perto, mas de longe. Jeremias diz isso. Então feche os teus olhos. Ele vai tocar em você aí. Com sangue, com poder, com virtude. Vai ter milagre, vai ter cura. Se você puder fechar os teus olhos, feche os teus olhos e oremos em nome de Jesus. Pai, eu estendo as minhas mãos em direção a cada ouvinte sintonizado nesta live para pedir ao Senhor o teu toque. Quando o Senhor tocou naquela mulher encurvada, ela se endireitou. Quando o Senhor tocou no leproso, ele foi curado. Quando o Senhor tocou no cego, ele foi curado. Onde o Senhor tocou milagres, houve. E eu peço, toque nesta vida agora, para a honra e glória do Senhor. Toca no mais íntimo do ser desta pessoa. Toca no espírito dela. Toca na alma dela. Toca no corpo dela. Toca agora, meu Deus. E opera um milagre. Essa opressão que essa pessoa tem sentido, essas dores, meu Deus querido, essa amarração, essa angústia, essa pessoa que tem insônia, não consegue dormir, essa pessoa que está até mesmo perturbada, com a mente perturbada, pensamentos negativos, até suicidas, que o Senhor toque agora, Deus. Toque na casa dela, Deus. Toque na família dela. Toque nesse lar agora. Em nome de Jesus, Pai. Ordena os teus anjos lá agora. Que toda obra de macumba seja desfeita, seja destruída. Que todo câncer caia por terra. Que toda doença terminal caia por terra. Que toda inflamação e infecção caia por terra. Que toda amarração espiritual e financeira caia por terra. Que toda amarração, meu Deus, conjugal e sentimental caia por terra. Eu vou usar o teu nome que está acima de todo nome. E em nome de Jesus Cristo, eu repreendo essa força contrária e negativa na sua vida. Eu repreendo essa opressão do inferno, esse espírito maligno do inferno. Esse espírito que se levantou contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Eu ordeno que saia. Em nome de Jesus, eu ordeno que todos os espíritos malignos saiam, vão embora, em nome de Jesus. Pai, eu creio. Assim como o Senhor enviou os discípulos a pregar o evangelho, a curar os enfermos, expulsar os demônios, eles voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome os demônios nos sujeitam. E o Senhor disse: eu vi Satanás cair do céu. E eu creio nisso, Deus. Eu creio nesse milagre, nessa bênção. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Oh glória! Louvado seja o nome
de Jesus.